Bom, para quem já está acompanhando a gente, né, os vídeos há algum tempo, meu nome é Márcia e a gente está estudando a Bíblia. A gente está com um projeto de estudar a Bíblia de 28 a 30 e pouquinhos estudos. E hoje a gente está no estudo de número 11, que a gente vai estudar sobre o santuário. Eu fiz uma pesquisa aqui para ver, só de curiosidade, né? Quais são os maiores santuários que tem aqui na Terra. Aí, o santuário maior fica no Vaticano, que é a Basílica de São Pedro. Lá tem 15.160 metros quadrados. O outro santuário fica aqui no Brasil. Olha só, o segundo fica no Brasil, o segundo maior santuário, né? Fica no Brasil, é a Basílica, Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. Tem 12.000 metros quadrados. Depois vem na Itália a Catedral de Milão, que tem 11.700 metros quadrados, né? Bem pertinho aqui do Brasil, assim, em metragem. E por último, na Espanha, Catedral da Sevilha, com 11.520 metros quadrados. São os maiores santuários que existem no nosso planeta, né? Bom, mas a gente vai falar de um santuário diferente. Um santuário que está lá em Êxodo. O pedido para construir esse santuário está em Êxodo. Eu vou procurar aqui. Um minutinho. Deixa eu ver se eu acho. O pedido está lá em Êxodo 25, Êxodo 25:40. Aqui, ó, gente. 25:40. Mas antes da gente continuar, vamos orar, né? Porque a gente sempre ora e a gente não orou ainda. Então, vamos pedir a Deus discernimento para a gente estudar sobre isso. Querido Deus e amado Pai, muito obrigada, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor nos dá. Perdoe os nossos pecados, livra-nos do mal. Nós choramos e te pedimos também que nos ajude a entender o assunto de hoje. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Gente, então, esse pedido aqui, Deus fez para Moisés, Êxodo 25, verso 40. Vê, pois, que tudo faças em conformidade com o modelo que te foi revelado lá no monte. E Deus, em outro versículo aqui, de Êxodo também, ele fala assim, e construireis um santuário para que eu habite no meio de vós. Então, Deus quis que Moisés construísse um santuário, mas não era um santuário qualquer. Era um santuário no qual ele viu o modelo no monte. Deus mostrou o modelo para ele, né? É o que está falando nesse versículo. E Moisés deveria fazer conforme o modelo que ele viu no monte. Então, gente, aí depois disso, eu quero explicar para vocês o que acontece. Êxodo, todo o capítulo 40, você pode ler, capítulo 40. Lê também Êxodo 26, que aí vai ter todos os detalhes do santuário, que são muitos detalhes. Porque quando Deus mostrou para Moisés o santuário no monte, ele mostrou inclusive os detalhes que ele queria que fossem usados para fazer o santuário terrestre. São muitos detalhes. Então, oi, gente, tudo bem? Mulheres ISD 606, deve ser Lorena, que deve estar aí, Débora, Júnior, tudo bem com vocês? Então, a gente está falando sobre o santuário. Aí, o que acontece? O santuário, ele é muito extensa a explicação dele. O que eu fiz? Eu coloquei figuras aqui para explicar o resumo dele, mas depois pega a tua Bíblia, vai lá em Êxodo capítulo 40 e capítulo 26, que você vai ter
os detalhes ali desse santuário, tá bom? Então tá aqui, ó. Êxodo 26 e 40, né? Vai falar sobre esse santuário. O santuário, gente, ó lá, pelo desenho vocês vão ver. Ele tinha um pátio, que é toda essa área aqui que vocês estão vendo, esse cercadinho branco. Dentro dele a gente chamava de pátio. No pátio tinham 2 utensílios. Um era o altar de holocausto, onde que os animais eram sacrificados. E tinha a pia também, para que os sacerdotes pudessem lavar as mãos. Ok? Vamos avançar, vamos aqui. Vou colocar aqui uma outra figura, ó. Aqui já é o lugar santo e o lugar santíssimo, que era o que ficava dentro do pátio. Então tinha o pátio do lado de fora, vocês viram, né? E dentro do pátio tinha uma tendazinha. Essa tenda, ela foi feita com muitos detalhes. Deus escolheu até as cores das cortinas, o material que as cortinas que iam cobrir essa tenda foi usado. Então, mas resumidamente aqui, nós temos 2 espaços. Aqui tá cortado para vocês entenderem. Mas nós tínhamos aqui o lugar santo, que é onde tinha ali o candelabro com 7 velas, tá? O azeite dali era sempre constantemente reposto para que não apagassem essas velas. Elas não poderiam apagar em momento algum. Então, o sacerdote sempre estava em constante manutenção com esse candelabro, tá? E ele tinha 7 velas. Nós tínhamos aqui um pouquinho mais lá no cantinho, se vocês conseguirem visualizar, uma mesa com pães, que a gente chama que são os pães da preposição. São 12 pães também. Também esses pães, eles sempre eram mantidos ali em número de 12, né? Lá antes da cortininha, da primeira cortininha, a gente tem um altar, chama-se altar de incenso. Esse altar subia também o incenso durante todos os momentos. Também tudo isso aqui era manutenção. Depois dessa cortininha, o último cômodo, assim, vamos dizer, o último cômodo é o lugar que a gente chama de lugar santíssimo. Lá tinha o quê? Tinha a Arca da Aliança. E dentro dessa arca tinha os 10 mandamentos, tinha o cajado de Arão e tinha o maná. Lembra do maná? Que foi aquele alimento que Deus deu para o povo, para eles não passarem fome lá no exército. Então, tinha o maná lá dentro. Mas vamos passar aqui para outra figura. Meu cachorro tá latindo. Teodoro! Ó, aqui é outra figura que dá pra gente visualizar melhor um pouquinho. Então, nós temos aqui, no primeiro, a mesinha. Vocês... Teodoro, você tá atrapalhando, amor. A gente tem a mesinha com os pães. A mesinha com os pães da preposição. Aí a gente tinha o candelabro, tá vendo? O altar de incenso ali antes da cortina. Essa cortina azul que tem um monte de anjo. Então aqui antes, na frente dela, o altar de incenso. E lá no lugar santíssimo, mais uma vez, a gente tinha a Arca da Aliança, né? Vou mostrar pra vocês aqui a Arca da Aliança. Aqui. A Arca da Aliança, ela era assim. Ela tinha 2 anjos em cima, um virado para o outro, com posição de reverência, né, a Deus. A luz que brilhava entre esses anjos é o que a gente hoje conhece como Shekinah, que é a presença de Deus, né? Dentro da arca, já falei, as tábuas dos 10 mandamentos, o cajado de Arão e o maná. É o que tinha dentro da arca.
Essa tampa dessa arca aqui, porque ela poderia ser aberta, mas essa tampa aqui chama-se propiciatório, que é a tampa da arca, ok? Então, olha, tinha o Shekinah, que era a presença de Deus lá. Nesse lugar santíssimo, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, não, aqui é o pátio. Vamos para aquela figura aqui, ó. No lugar santíssimo, lá no final, onde está a Arca da Aliança, lembra? A gente tem o pátio, ok? Que é o lugar maior, que é cercado também, mas é um lugar maior, onde que fica o altar do sacrifício e onde fica a pia para lavar as mãos, né? Que os sacerdotes usavam. Dentro da tenda menor, nós tínhamos 2 compartimentos. Um era o lugar santo, que onde ficavam os pães da proposição na mesa, ficava o candelabro com as 7 velas acesas, 7 tochas acesas, e ficava o altar de incenso. No lugar santíssimo, nós tínhamos a Arca da Aliança, e na Arca da Aliança nós tínhamos dentro cajado de Arão, o maná, e o que mais? As tábuas dos 10 mandamentos, aquelas tábuas que Deus escreveu com o dedo dele. E em cima tinha dessa arca, tinha a tampa, e a tampa tinha 2 anjos, né? E entre esses anjos nós tínhamos aí uma luz, né, da glória de Deus, que era chamada de Shekinah, que é a presença de Deus. Então, eram feitos trabalhos constantes aqui. A gente vai ler Êxodo 29. Êxodo 29, deixa eu ver se é isso daqui. 29, 38. Isso daqui tá falando sobre o serviço no santuário, como é que ele funcionava, entendeu? Aí a gente vai ler Êxodo 29, 38, 39, até o 41. Deixa eu só colocar aqui na minha Bíblia pra gente ler junto. Êxodo 29, 38 até o 41. Ó, aqui fala assim: Eis o que sacrificarás regularmente sobre o altar. A cada dia 2 cordeiros de 1 ano. Oferecerás um de manhã e o outro ao entardecer. Com o primeiro cordeiro oferecerás o equivalente a um jarro da melhor farinha, misturada com 1 litro de azeite de olivas batidas e 1 litro de vinho como oferta derramada. Oferecerás o outro cordeiro ao pôr do sol, como uma oferta de cereal e uma oferta derramada, como fizestes ao raiar do dia. Então, gente, aqui o que acontecia? Todos os dias, pela manhã e pela tarde, eram 2 cordeiros, eram escolhidos, eles tinham que ter 1 ano, eles tinham que não ter nenhuma mancha, eles tinham que ser cordeiros sem defeitos. E aí, todos os dias eram levados para fazer o sacrifício desses animais no templo. Então, o sacerdote, porque existia o seguinte, existia o sacerdote e existia o sumo sacerdote. O sacerdote pegava esse animal, sacrificava o animal no altar de holocausto que ficava no pátio, né? E aí ele lavava as mãos lá na pia, ele, né, adentrava ali o santuário e aspergia o sangue com o dedo, aspergia o sangue na cortina do santuário, no lugar santíssimo, aquela cortina que separa o lugar santo do santíssimo, e aspergia o sangue lá, e fazia isso todos os dias, de manhã e à tarde. Imagina, né? Então, como que era que dali acumulava muita sujeira, né? 1 ano inteiro, gente, fazendo isso, imagine. Mas aí, o que acontecia? Vamos lá para Levíticos 23. Levíticos 23. Deixa eu achar aqui pra gente ler, tá? Levíticos 23 aqui, ó, 27. Diz o seguinte, ó:
Mas o 10º dia do 7º mês é Yom Kippurim, o dia da expiação, da propiação. Tereis santa assembleia, jejuareis e apresentareis oferenda queimada a Deus. Nesse dia, gente, o que acontecia? Somente o sumo sacerdote, todos os sacerdotes faziam o trabalho no templo, de manter as chamas acesas, os pães da preposição, o altar, o incensário, né? Tudo isso eles faziam, mas somente o sumo sacerdote entrava uma vez por ano no lugar santíssimo. Quando ele entrava nesse lugar santíssimo, quando que ele entrava? No 10º dia do 7º mês do calendário judeu. Então, quando ele entrava lá, era chamado dia da expiação, porque era um dia que eles iam limpar o santuário. E era um dia que os pecados do povo, que toda vez que o povo levava o cordeiro lá sendo feito, de manhã e à tarde para ser sacrificado, ele colocava a mão no cordeiro, transferia os pecados dele para o cordeiro. E esse cordeiro era sacrificado. De certa forma, os pecados eram todos transferidos para o santuário. Então, todos os pecados durante um ano ficavam ali simbolicamente presos no santuário. E aí, no dia da expiação, eram levados o cordeiro e era levado o bode também. E aí o que eles faziam? O sumo sacerdote sacrificava o cordeiro, mas ele pegava o bode, colocava as mãos na cabeça do bode, simbolicamente transferia os pecados do santuário para o bode. E esse bode, chamado Azazel, era solto no deserto. E dessa forma o santuário era limpo, né? Vamos dar uma lida aqui. E isso acontecia sempre no 10º dia do 7º mês, ok? No calendário judeu. A gente vai ler aqui Levíticos. Deixa eu ver se eu coloquei essa passagem aqui pra gente ler. Levítico... Era Levítico 16, gente. Eu não coloquei aqui. Não coloquei. Mas Levíticos 16, eu vou ler aqui, se vocês quiserem acompanhar aí na sua Bíblia. Vamos lá, Levíticos 16. No comecinho da Bíblia, o 3º livro da Bíblia. O verso 20 e o verso 21. Olha só o que está falando aqui. Concluída a expiação... só lembrando aqui mais uma coisa. O povo, nesse dia, ficava de jejum, né? Que é o verso que a gente leu aqui. Eles ficavam em jejum, porque eles queriam muito que a expiação fosse concluída com sucesso. Porque isso significaria que os pecados deles foram realmente perdoados, né? Então, Levíticos 20. Concluída a expiação do lugar santíssimo, da tenda do encontro e do altar, fará aproximar-se o bode ainda vivo, o bode que eu falei. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode e confessará sobre ele todas as iniquidades e rebeliões dos israelitas, todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode. Em seguida enviará o bode para o deserto, aos cuidados de um homem designado para isso. Então, esse bode era solto lá, né? Só para confirmar para vocês aqui o que eu acabei de explicar. E o povo ficava ali em jejum, em plena comunhão com Deus, porque eles queriam que os seus pecados fossem perdoados.
Olha, acontecia até do sumo sacerdote, quando ele entrava lá no lugar santíssimo, ele era o único autorizado a entrar lá, ele entrava com a cordinha amarrada no pé, sininhos na bainha da roupa dele, né? Porque se ele morresse, ninguém poderia entrar lá, porque senão morria também. Então, eles puxavam ele com a cordinha. Então, isso significaria que o dia da expiação, né, a expiação não teria sido concluída com efetividade. Então, existia isso, tinha todo esse medo do povo, né? Então, isso era então, a função do santuário que Deus pediu para que Moisés construísse aqui foi essa, né? Era para que os pecados do povo fossem expiados. Mas aí, vamos ler mais? Deixa eu ver aqui. Não sei se eu coloquei Mateus 27:50, gente. Deixa eu ver se eu coloquei aqui, Mateus 27:50. Coloquei, ó. Agora a gente vai fazer uma assimilação aí com Jesus, né? Então Jesus exclamou uma vez em alta voz e entregou o Espírito. No mesmo instante, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Olha só, gente. Esse véu desse santuário que eles estão falando aqui é aquele véu que separa o lugar santo do Santíssimo, aquele que tem aqueles anjos desenhados, né? O que acontecia? Só quem podia entrar lá era o sumo sacerdote. E ele tinha que estar com a vida limpa. Ele sacrificava um animal pelos pecados dele antes dele entrar no lugar santíssimo, que é onde tinha esse véu. Porque se ele entrasse lá em pecado, ele morria. Quando Jesus morreu, o véu do santuário se partiu. Por que o véu do santuário se partiu? Porque não iria mais ter necessidade de toda essa rotina de matar os bichos constantemente e de manter incenso aceso, de manter pão. Por quê? Porque o verdadeiro Cordeiro de Deus havia morrido. Por isso o véu do santuário se rompeu. Acabou essa divisão de santo e santíssimo aqui na terra. Entendeu? Porque sempre eram levados, lembra? O cordeiro sem defeito todos os dias, de manhã e à tarde, e também especialmente no dia da expiação, para expiar os pecados do povo. Quando Cristo morreu, duas coisas aconteceram. O véu do santuário se partiu, ou seja, gente, não precisa mais usar santuário, porque o verdadeiro Cordeiro de Deus já morreu. E o Shekinah, que era a presença de Deus que ficava em cima da Arca da Aliança, também sumiu, porque não tinha mais necessidade do sacerdote entrar lá dentro e ficar à espera da resposta de Deus sobre se o sacrifício teria sido aceito ou não. Só para curiosidade, você quando lê lá o versículo, quando você for ler o texto de Êxodo 40, Êxodo 26 e tudo, quando o sumo sacerdote entrava lá e oferecia o sacrifício, ele tinha duas pedras no peito, uma chamada Urim e a outra chamada Tumim. Quando o pecado era expiado, havia um brilho incidente sobre uma das pedras, e quando era rejeitado, incidia sobre outra pedra. Então, assim, isso tudo acabou. Foi uma coisa desnecessária que não precisava mais acontecer, né? Agora vamos aqui, deixa eu ver aqui o que a gente tem que ver mais. Apocalipse 4, verso 5. Vou procurar aqui, gente. Minutinho. Aqui. Apocalipse 4, verso 5. Você já tá vendo aí, né? Ó. Do trono. Isso daqui foi a visão de João. E foi no período das 7 pragas.
Do trono emanavam relâmpagos, vozes e trovões. Perante ele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, ó. Vocês lembram do candelabro com 7 fogos também? Aqui, ó. O trono de Deus foi visto por João e ele viu esse candelabro lá. Não esse feito por mãos humanas, mas um candelabro feito por Deus, né? Estavam acesas as 7 lâmpadas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. E diante do trono havia ainda algo semelhante a um mar de vidro, translúcido como cristal. Bom, mas o que interessa pra gente aqui, que eu quis trazer para vocês, foi esse Apocalipse 4, verso 5. Vocês lembram que a gente leu Êxodo? A gente leu Êxodo 25, verso 40? Vamos ler aqui de novo, ó. Só para lembrar que Deus falou para Moisés: vê, pois, que tudo faças em conformidade com o modelo que te foi revelado lá no monte. Ou seja, existe um santuário verdadeiro no céu, mas não feito por mãos humanas, mas um santuário verdadeiro, real. Moisés fez um santuário aqui, imitando o santuário que estava no céu, imitando o modelo que Deus mostrou para ele. Vamos ler agora Apocalipse 11. Mas eu coloquei aqui, vamos lá. Ó, gente, Apocalipse 11. Deixa eu arrumar aqui para mim ler com vocês, tá? Apocalipse 11, verso 19. Fala assim, ó. Nesse momento se abriu o santuário de Deus nos céus, e ali foi observada a Arca da Aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, um grande terremoto e um forte temporal de granito. Ah, tá. O contexto da 7ª praga é esse aqui, tá? Desculpem, eu falei antes daquele outro lá, mas não foi naquele não, foi nesse aqui. Olha só como a gente pode ter certeza que existe um santuário de Deus no céu. Aqui ele tá falando, ó, nesse momento se abriu o quê? O santuário de Deus no céu, ou seja, existe um santuário de Deus no céu. E ali foi observada a Arca da Aliança, ou seja, a pessoa que viu isso daqui, que foi João, ele viu a Arca da Aliança aonde? No lugar santíssimo, que é lá onde que ela fica, né? Houve relâmpagos, vozes, trovões e um grande terremoto e um forte temporal de granizo. Então, gente, existe um verdadeiro santuário no céu. Existe um verdadeiro santuário no céu. Só que esse santuário do céu, não existem sacerdotes lá. O sacerdote de lá é Jesus. Ele é o nosso sacerdote, nosso sumo sacerdote. Rafinha, atende aqui quando tocar. A gente vai ler. Eu queria ler com vocês. Acho que 1 Timóteo 2,5, eu acho que vai falar isso, se eu não me engano. Porque me deu vontade agora de ler isso com vocês aqui. 2,5. Ó. Esse aqui tá falando que há só um mediador. Aqui fala o seguinte, ó, 1 Timóteo 2,5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o ser humano, Cristo Jesus, homem. Vamos ler 1 João 2,1. 1 João 2,1. 1 João 2,1. Caros filhinhos, essas palavras vos escrevo para que não pequeis. Se, entretanto, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Isso mesmo. Gente, eu queria muito ler outro versículo aqui para vocês, só que eu não tô lembrando onde ele tá. Que fala, eu vou
vocês esperem só um pouquinho aqui que eu vou tentar achar, tá bom? Peraí. E aí a gente fecha com esse versículo. A gente encerra com ele. Deixa eu tentar encontrá-lo aqui. Ó, peraí. Deixa eu tentar encontrar, que eu acho que ele é muito importante pra gente fechar esse. Porque eu não lembrei dele antes. Hebreus 4, 14 e 15. Eu acho que é esse, gente. É isso mesmo, olha. Hebreus 4, 14 e 15. Presta atenção. Porquanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Olha aqui, gente, falando claramente que Jesus é o sumo sacerdote do santuário celestial, né? Jesus é o sumo sacerdote do santuário celestial que foi erigido no céu, não por mãos humanas, mas pelo próprio Deus. Então, assim, a questão do santuário é importante a gente entender, porque Deus pediu para o homem construir um santuário aqui, e isso foi uma forma didática do povo aprender sobre a expiação. Tudo no santuário nos levava para Cristo, né? Os pães, Jesus é o pão da vida, né? A luz e o azeite aí simbolizando o Espírito Santo, né? A luz, o fogo simbolizando o Espírito Santo. O altar de incenso simbolizava as orações dos santos chegando ao céu. Nós tínhamos ali, do lado de fora, ali no pátio, o altar de holocausto, onde um cordeiro sem mancha, sem defeito, era morto. Esse cordeiro simbolizava Jesus, né? A pia onde eles lavavam as mãos simbolizava o quê? O batismo. E o propiciatório, ou que hoje, esse propiciatório está no céu, também simboliza o cuidado de Deus conosco, né? Tem os 10 mandamentos de Jesus, que os 10 mandamentos não servem para te coagir, para te proibir, mas para te proteger. É para nos proteger. A gente vai ter um estudo sobre isso. O maná, que é a providência de Deus, o cuidado de Deus, né? O cajado de Arão também simbolizando o cuidado de Deus, a libertação do povo. Então, esse santuário, quando Jesus morreu, o véu dele foi rasgado, né? Não tinha mais Shekinah, não tinha mais a presença de Deus ali, para que eles pudessem continuar ainda com esses rituais, não é? E Jesus hoje é o nosso sumo sacerdote. O trabalho que os sacerdotes faziam lá, todos os dias de matar o animal, de manhã e à tarde, e depois de matar um animal à noite, no dia da expiação. Esse trabalho acabou lá, mas no céu continuou. Por quê? Porque o verdadeiro cordeiro morreu. Hoje, quando a gente peca, a gente não precisa levar um bichinho para ser morto. Por quê? Porque Jesus morreu e ele está no santuário celestial. Nós apenas pedimos a Deus perdão. E ele mostra o sacrifício feito, que ficou gravado nas suas mãos. O sacrifício, a própria vida dele. Ele mostra isso para justificar e para perdoar, na verdade. Não justificar pecado, mas para perdoar, para remir os nossos pecados. Jesus se apresenta. Jesus está trabalhando no santuário celestial do céu. Então, gente, assim, esse assunto ele é bem extenso, dá pra gente estudar muita coisa, mas como eu falei para vocês aqui, a intenção é da gente trazer o básico
tá? Então eu trouxe o básico, mas o básico que eu trouxe vai servir para a gente entender o próximo estudo, que o próximo estudo vai falar sobre juízo. E aí a gente tem que estar a par do que acontecia no santuário celestial aqui na Terra, e que tem realmente um santuário celestial no céu, no qual Jesus hoje entrou. Tá bom? Então que Deus abençoe vocês, cuide de vocês, dê paz para todo mundo, e a gente vai orar para terminar, tá bom? Então, querido Deus e amado Pai, muito obrigada, Jesus, por nos dar a capacidade de compreender a Tua palavra. Que o Senhor possa ser com todos os meus amigos que estão aqui e os que ainda verão o vídeo mais tarde. Por favor, Senhor, abre as nossas mentes e os nossos corações para a gente entender a Tua verdade. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigada, gente, quem ficou aí do começo até o final, tá bom? E um beijo pra todo mundo. Minha prima entrou? Ai, que legal. Tchau, gente. Tchau, Antônio. Tchau, Orlandino. Um beijo. Eita, eu não tô conseguindo encerrar. O que foi?